A gente recebe o médico geriatra, doutor Alexandre Brito. Doutor Alexandre, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao BG. Nós vamos falar sobre um tema que o nome pode soar estranho para você aí de casa. Neuroplasticidade. Mas afinal, o que é isso? Calma que a gente vai entender tudo o que é isso agora com o doutor Alexandre Brito. Doutor, então, o que é esse termo? O que significa neuroplasticidade? Muito bom dia. É um prazer novamente estar aqui, começando o ano com um tema relativamente leve, para trazer já até esse estímulo para o nosso público, porque a neuroplasticidade é uma característica de todo o cérebro humano e nada mais é do que a capacidade de abrir novas conexões neuronais, novas sinapses, novas comunicações entre os neurônios a favor da defesa do cérebro a agressões, a recuperação cerebral, por exemplo, de um AVC isquêmico, de um AVC hemorrágico e as situações emocionais que também afetam o cérebro. Então, é um mecanismo de defesa natural, de reparação, de reestruturação do cérebro que nos coloca apto a enfrentar e a desenvolver a resiliência. Bom, isso para todo mundo. E por que ele é tão importante também falando dos idosos? Muito bem, então os idosos trazem uma carga ao longo da vida, obviamente, de determinadas agressões cerebrais, sejam elas emocionais, sejam elas vasculares, metabólicas, e a gente estimulando o idoso a se manter ativo, socialmente, ativo do ponto de vista cerebral, com múltiplas atividades dentro da capacidade do idoso, a gente faz com que esse cérebro se torne cada vez mais capaz a desenvolver esse processo de novas conexões entre os neurônios. E assim, esse idoso tem mais capacidade, por exemplo, de lidar com o próprio processo demencial. Ele consegue diminuir as manifestações porque cria alternativas no cérebro, adaptativas para lidar com isso. Então é muito importante entender que existe essa característica muito positiva, uma virtude. Então é claro que a depender, por exemplo, do nível da lesão hemorrágica ou isquêmica de um AVC, essa regeneração vai até determinado ponto. Sim. Mas essa recuperação natural sempre existe. É por isso que a gente estimula a fisioterapia precoce, diante dessas situações. Mas a mensagem maior é para que esse começo do ano, diante de todas essas expectativas que nós temos, que a gente entenda que o cérebro está esperando que a gente estimule, porque ele vai nos responder positivamente. Que estímulos podem ser esses, doutor? São diversos, existem específicos, vai para cada um, varia de cada idoso? Comprovadamente, a linha de pensamento, obviamente, positivista, mas realista, estimula o cérebro de uma maneira. Ele é muito ativo, considerado cientificamente, também como órgão endócrino. O cérebro fabrica muitos hormônios que são os seus neurotransmissores, com várias funções, não somente lá no tecido cerebral, como em muitos órgãos, Então, se você alimenta esse cérebro com determinada linha de pensamento edificante, que você tente trabalhar ao longo da sua vida o lidar com os fatores estressantes, porque eles sempre vão existir, a maneira de você lidar com ele é que faz com que você tenha uma resposta mais satisfatória ou menos satisfatória, ou seja, se você desenvolva essa resiliência, que é uma palavra muito falada hoje e que tem um significado real científico, porque o cérebro é apto a permitir que haja a resiliência e que ela traga um resultado muito positivo na vida social, comportamental e na saúde mental do indivíduo. Bom, o senhor utilizou um termo agora que é extremamente importante, principalmente nesse mês, que é a saúde mental, É isso que está totalmente relacionado. Exatamente, está muito relacionado à saúde mental. Então se acreditava antes que o cérebro, isso há anos atrás, que o neurônio não tinha capacidade de se regenerar. Uma vez lesionado, ele não tinha capacidade de se recuperar, de recuperar o tecido. E se sabe que ele regenera até determinado ponto, sim, a depender do nível de lesão. E outra mensagem que eu queria deixar aqui é que faz parte da neuroplasticidade a capacidade de aprendizado contínuo e atemporal. Então, independente da idade, você pode se alfabetizar. Independente da idade, você pode aprender a ler e a escrever, claro que no seu ritmo, mas o cérebro está apto a aprender a qualquer momento. E quanto mais ele aprende, mais ele fica apto a aprender mais, porque essas conexões que são criadas entre os neurônios, elas permitem que venham novos aprendizados. É como vários galhos e ramificações de uma árvore extensa e como se fosse infinito.
né? A depender do nível de exploração da gente. Então vai se abrindo ali ramos, conexões, e quanto mais você alimenta, tá? Quanto mais você nutre esses galhos, vamos dizer assim, mais você vai aprendendo, você vai construindo. Então, estudar, aprender de alguma forma, nunca vai ser lesivo, nunca vai ser prejudicial. Bom, eu acho que várias atividades podem contribuir para esses estímulos e o estudo é uma delas, né, doutor? E vale ressaltar, a gente está falando aqui a importância que isso tem para os idosos, até acredito para ter uma fase de terceira idade mais ativa, né, estimulando dentro do seu limite, mas vale para qualquer um, né, para qualquer um de nós. Exatamente, é uma característica biológica, né, ontológica, então que a gente usa esse termo, que é ao longo de toda a vida. E outra coisa, existe uma mensagem que já vem, né? A gente já nasce como se já tivesse aprendido em algum momento. Isso está sendo muito estudado. Então, não precisa você ter passado por aquela experiência para saber que aquilo ali é prejudicial. Isso a gente vê em bebês, isso a gente vê em animais que nunca se depararam com aquela situação, mas sabem que aquela situação é prejudicial. Onde foi que eles tiveram essa vivência para saber que aquilo ali não faz bem? Então, já viemos com um código, tá, armazenado ali no tecido cerebral, no neurônio, que é a célula cerebral, que já tem um aprendizado prévio para certas coisas. Então, isso é o universo do cérebro. A gente está falando de neurociências aplicadas à medicina aqui, né? E quero deixar, ressalto mais uma vez, essa mensagem positiva, que o cérebro da gente está disposto e preparado para ser estimulado positivamente, e ele responde a isso positivamente. Bom, independente de qualquer idade, você ouviu bem, ele está ali para ser estimulado e para melhorar, inclusive, a nossa própria qualidade de vida. Doutor, muito obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço. Um abraço a todos.